Olá, mundo. Hoje eu vou falar sobre dicionários. Essa é mais uma das estruturas de dados importantes do Python. E antes do Python ser conhecido como a linguagem do machine learning, do programação web, aplicações em segurança da informação e tantas outras, Python era conhecido como uma linguagem com uma implementação muito boa e eficiente de dicionários. E é isso que a gente vai estudar hoje. O que são essas estruturas, o que elas representam, como que a gente utiliza e algumas aplicações, né? Como que eu posso usar os dicionários no mundo real. Então, vamos começar pelas definições. O que é um dicionário? Dicionário é um mapa associativo. Eu declaro um dicionário assim: abre chaves e uma lista de pares. O que são esses pares? É um mapa que associa um valor a um outro. Deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, um mapa que associa um número à sua descrição textual. Tá, e assim por diante. Eu não vou escrever todos os números aqui. Então, esse é um exemplo de dicionário. É, eu poderia também fazer um mapa de tradução de strings, a versão, sei lá, em inglês versus a versão em português. E várias outras coisas. Tá? Então, aqui foram dois exemplos. Eu quero mostrar como que a gente usa e quero discutir alguns termos técnicos e jargões. Então, vamos começar vendo os métodos de um dicionário. É, essa aqui é a lista dos métodos mais comuns. Tem alguns métodos escondidos, que eu não vou discutir muito sobre eles hoje. Mas enfim, eu posso limpar o dicionário, criar cópias e tem alguns elementos, alguns que eu quero ressaltar aqui. Então, primeiro vamos começar com um pouquinho de nomenclatura sobre dicionários. Então, um dicionário você pode pensar como uma coleção de pares, mas não é qualquer coleção, porque eu tenho dois conjuntos de objetos dentro de um dicionário. O conjunto das chaves, que eu posso acessar por essa função keys, e que é o conjunto das chaves. Ele pega os elementos do lado esquerdo de cada par. Né? São os elementos que eu uso para acessar os valores que estão do lado direito. Por isso que eles são conhecidos como chaves. E eu também tenho o dicionário, o conjunto dos valores do dicionário, que seriam os valores acessados por aquelas chaves. A composição dos dois pode ser acessada pelo items. É uma lista dos itens, né, os pares que formam aquele dicionário, aquela associação. Então, estou associando o 0 com a string 0, o número 1 com a string 1 e assim por diante. Certo? Então, esses são os nomes que a gente dá para esses objetos. E o dicionário, ele, de certa maneira, implementa o conceito mais simples de função que a gente estuda em matemática. Função é uma associação entre os elementos de um conjunto com outro. No caso do dicionário Python, seriam os elementos das chaves associando aos valores, como se eu tivesse uma setinha ligando, por exemplo, o 0 ao 0, o 1, número 1 a string 1, o número 2 a string 2 e assim por diante. E assim como uma função na matemática, eu não posso ter duplicatas nas chaves. Eu não posso ter, por exemplo, zero associado a dois elementos aqui no conjunto dos valores. Não faz sentido. Mas eu posso ter duplicatas nos conjuntos dos valores. Ou seja, eu posso ter duas chaves diferentes apontando para o mesmo valor. Isso não tem problema nenhum. Tá certo? E como que eu faço, como que eu descubro essa associação? Como que eu consigo obter qual que é o valor associado a uma determinada chave? Por exemplo, se eu quiser saber qual é o valor associado à chave 2 nesse dicionário que mapeia números nos nomes dos números. Eu uso essa notação, como se fosse um acesso de lista ou de string, certo? E aqui eu não preciso colocar um número. Por exemplo, no dicionário 2, onde eu tenho um mapa de string para string, basta eu colocar o valor da string que eu quero. Imagina que eu quero saber qual é a tradução de to. Eu escrevo aqui e ele vai me retornar o valor correspondente. Tá certo? Então, esse é o uso mais básico do dicionário, de criar essa associação e a gente consulta qual item está associado a qual chave usando a notação de indexação, uma notação análoga das listas. Diferente das listas, os dicionários não têm ordem. Então, não existe notação de fatiamento, coisas assim, porque o Python entende que esses elementos não estão ordenados. Mesmo quando em alguma situação específica seja possível criar uma ordem, né? Por exemplo, aqui eu poderia pensar numa ordem desses elementos, porque, enfim, cada um desses números, né, os números estão no intervalo ordenado aqui de 0 até 3, mas isso aqui foi acidental. Eu poderia ter declarado em qualquer ordem, poderia ter colocado buracos nos números, enfim, não tem nada que impeça algo assim no meu dicionário, um buraco entre dois elementos na sequência numérica. Certo? Então, os dicionários não são ordenados, ou melhor, o Python não atribui muito significado à ordem, né? Ele trata essa ordem basicamente como um detalhe da implementação, só porque ele precisa mostrar os elementos em alguma ordem. Normalmente, o Python mantém a ordem na qual os elementos foram declarados originalmente. Então,
Se você sabe como que eles foram ordenados na declaração original, você tem uma garantia que essa ordem vai se manter, ele não vai ficar bagunçando a ordem dos elementos de uma hora para outra. Mas ainda assim, ele não trata o dicionário como uma lista, alguma estrutura em que esse ordenamento tem um significado importante. Né? Na lista é importante, a ordem dos elementos da lista é uma das características importantes que constituem uma lista. No caso do dicionário, não, dois dicionários ordenados de formas diferentes, por exemplo, esse aqui que mapeia o A no B, e o, sei lá, colocar duas letras quaisquer aqui, M no N, é considerado igual ao dicionário que mapeia N no N e A em B, que eu só declarei o mesmo dicionário em ordens diferentes. Tá? Enquanto que numa lista, AB, essa lista aqui, não vai ser igual, vou colocar assim, vai ser diferente da lista com os mesmos elementos na ordem oposta. Tá? Então, o dicionário não se preocupa com a ordem, essa é uma diferença importante com relação à lista. Tá? Ele é uma associação entre, né, os objetos, as chaves e os valores. Vamos voltar aqui para a nossa lista de métodos. Então, eu já falei sobre items, keys, cadê? O values. Tem alguns que eu não mencionei ainda. Alguns que são muito, talvez, intuitivos. Copy, cria uma cópia do dicionário. Retorna uma cópia para a gente, um dicionário igual ao original. Clear, também existe nas listas, com o mesmo nome. É uma função que limpa o dicionário, ou seja, ela apaga todas as associações e transforma aquele dicionário num dicionário vazio. Certo? Tem algumas funções que talvez vocês reconheçam das listas. Tem o pop e o pop item, mas o comportamento dessas duas funções para dicionários é um pouquinho diferente. Vamos tentar entender o que acontece. Vamos começar com o pop. Lembrando que na lista, o pop tira o último elemento da lista e retorna ele como valor. O que acontece no dicionário? Vamos executar e ver. Dá erro. Eita. Então, vamos voltar aqui no pop e descobrir por que deve estar dando erro. Está dando erro basicamente é uma função diferente da lista. No pop do dicionário, você precisa passar uma chave, porque ele não sabe qual é o último elemento. Então, o pop do dicionário funciona assim. Pop, você passa uma chave, por exemplo, 42, e ele vai tirar o elemento com aquela chave e retornar o valor. Tá? Posso salvar isso numa variável, por exemplo. E agora meu dicionário não tem mais aquela associação. Eu apaguei 42 igual a string 42. E ele dá uma opção de chamar o pop com dois argumentos. O que significa, como que funciona isso? Vamos tentar tirar o 42 de novo. O nosso dicionário não tem mais associação do número 42 com a string 42. Então, quando você tenta dar pop, ele dá um erro. E é o mesmo erro que ele daria se eu estivesse tentando também extrair qual elemento, né, com a chave 42 naquele dicionário. Ele dá esse erro, key error, apontando qual valor que você tentou acessar e não existe no dicionário. Então, o que a gente vai fazer, a outra versão do pop tem a ver com isso. Dict.pop, lembra, tem uma versão com dois argumentos. Esse D aqui é opcional. Esse D é o argumento, é o valor padrão. Então, eu posso tentar tirar o 42, mas se não existir, eu retorno isso, alguma com o segundo argumento. Tá? Então, isso mostrou que o x igual a vazio. Certo? Então, o pop existe nessas duas variantes. A gente viu que tem uma outra função com nome parecido, pop item. Vamos perguntar o que ela faz. Ela retorna um par. Ela lembra um pouco pop, mas ela não recebe nenhum argumento. Está mostrando aqui. E retorna um par. Basicamente, ela sorteia não sorteia um valor aleatório. Ela pega o último valor que o dicionário mostra. Então, vamos mostrar aqui. Ela vai retornar esse par aqui, 3 e 3. Eu posso salvar o par numa variável. Ou eu também posso salvar cada uma dos elementos numa variável separada. Então, K tem a chave e o V, no caso, o valor. Meu dicionário está bem pobrinho, só tem dois elementos. Como eu coloco elementos a mais nesse dicionário? Usando a notação de chave, a notação de indexação, de maneira parecida com uma lista. Então, se eu quiser criar de volta a associação 2, mapeia no número 2, basta declarar assim, né, como se eu estivesse modificando esse valor. Então, no caso do dicionário, se já existia um elemento naquela chave, ele vai atualizar o elemento. Se não existir, ele cria. Tá? Então, nosso dicionário está aqui, 0, 1, 2. Por exemplo, se eu quiser trocar o valor associado a um dos elementos, eu posso trocar aqui e ele atualiza, simplesmente atualiza o elemento. Se a chave não existir, ele cria um novo par no dicionário. Certo? A gente consegue descobrir o tamanho do dicionário da mesma maneira que nas listas, isso vai dar o número de pares. E, diferente das listas, não dá para somar um dicionário com outro. Então, por exemplo, eu não posso somar o dicionário com o dicionário 2. Ele dá um erro.
Se eu quiser juntar dois dicionários, eu preciso fazer... Tem algumas operações diferentes para fazer isso, tá? Então, a primeira operação é o seguinte. Imagina que eu quero colocar os elementos do dict2 dentro do dicionário 1. Como que a gente pode fazer? Se eu quiser gravar esses elementos, eu posso utilizar a função update. A função update faz exatamente isso. Ela pega um dicionário do lado, né, como argumento e grava todos os pares que estão nesse dicionário no dicionário original. Se tiver algum par repetido, ela sobrescreve e inclui o valor do dict2. Certo? Então, agora o nosso dicionário ele tem as associações originais e mais essas aqui de string para string. Notem que você pode mudar, você pode mesclar os tipos do dicionário, tanto os tipos das chaves quanto os tipos dos valores. Não tem nenhuma restrição de que todos os tipos precisam ser uniformes. Tá? Normalmente isso é uma boa prática, mas enfim, você pode misturar esses tipos. Então, uma possibilidade é essa, fazer o update. Deixa eu limpar esses três caras, tá? Então eu posso fazer para eliminar um elemento, posso usar o pop. Essa é uma possibilidade. Posso usar o pop com um valor padrão aqui, caso o elemento não exista no dicionário. Caso, como ele existir, ele vai retornar o valor do elemento e não o padrão que eu coloquei. E eu também posso eliminar um elemento do dicionário usando a seguinte notação. Imagina que eu queira eliminar o dict2. Posso usar o comando del para eliminar esse elemento. Agora o meu dicionário já tem essa última associação aqui do 3, vou apagar ela também. Tá? Agora o meu dicionário voltou à forma original, de número para palavra. O que mais que a gente tem aqui? Tem mais duas funções importantes, que é o get, setValue. Eu vou discutir essas funções mais para frente, quando a gente for fazer algumas aplicações, só para não ficar muito carregado, falar muita coisa aqui ao mesmo tempo. Tá, e se eu quiser, vamos criar um outro dicionário com esses mapas de números para letras, digamos que complemente esse nosso. Eu vou chamar de diclinha. Então, uma maneira de juntar os dois era usando o update, mas um dos problemas do update é que ele atualiza um dicionário anterior. É diferente da soma de duas listas, onde você pega a lista A, a lista B e cria uma terceira lista com o conteúdo das duas concatenado. No caso do dicionário, você precisa mudar um dos dois se quiser usar o update. Para criar um terceiro dicionário novo, a gente pode usar essa notação, dic ou dic. E ele vai fazer a junção dos dois dicionários. Tá certo? Então aqui ele juntou os dois e ele cria o novo dicionário na ordem que eu coloco aqui. Tá? Então por isso que a ordem ficou estranha, né? Ficou 3, 4, 5, 0, 1, 2. Porque eu primeiro coloquei o dic linha, o dic underline, que começa com essas associações, e depois o outro. Se eu quisesse inverter, lembrando que a ordem não é importante para quase nada, poderia fazer assim também. Certo? Então essa é uma maneira de juntar dois dicionários. E se tiver algum elemento repetido nos dois, vamos ver o que acontece. Eu vou colocar no dic linha 2 igual a 1 mais 1. Sei lá, alguma outra representação de 2. Beleza, vamos atualizar aqui o dic linha para colocar uma associação com 2. Então eu vou ter uma associação de 2 com uma string nos dois dicionários. Qual que ele escolhe? Ele vai escolher sempre o da direita, né? Ele pega o primeiro e depois, como que chama? Atualiza com o conteúdo do segundo. Se o segundo tiver alguma chave repetida, ele utiliza a do segundo. Certo? Então por isso que a gente vê aqui 2 igual a 1, 1. Pode estar um pouquinho confuso, porque a ordem é a ordem original, mas o valor é o valor do dic linha. Lembrando, não se apeguem muito à ordem dos elementos no dicionário. Tá? Ela é essencialmente desimportante. Certo? Então, com isso a gente sabe, então, acessar os elementos do dicionário, acessar o conjunto das chaves, dos valores, dos itens. Falta só um detalhe importante aqui, como que eu descubro se o dicionário possui um elemento? Então, eu tenho aquele meu dicionário dic, eu quero saber se existe, sei lá, algum elemento qualquer naquele dicionário. Imagina que eu quero ver se o número 42 está dentro do dicionário. Eu poderia tentar acessar o 42 e verificar se tem erro ou não, mas isso não funciona muito bem, até porque a gente ainda não sabe lidar com esses erros. Uma outra maneira mais eficiente é simplesmente perguntar, o 42 está no dicionário? Essa expressão aqui verifica se um elemento faz parte ou está dentro de uma coleção. E no caso do dicionário, ele verifica se está dentro ou não da coleção das chaves do dicionário. Então isso aqui é implicitamente a mesma coisa que isso, verificar se o 42 pertence às chaves. Se você quiser saber se o número pertence aos valores, tem que escrever assim,
O 42 também não pertence ao conjunto dos valores, mas vamos colocar um que pertence. Por exemplo, o 1 pertence ao conjunto dos valores, mas não pertence ao conjunto das chaves, né? Porque quem pertence é o número 1, não a string 1. E se eu não especificar nem, né, que eu quero chave ou valor, ele assume que são as chaves. Tá? Assim, eu também posso verificar a existência de um par específico. Então, ele vai ver se o par inteiro existe, usando essa outra possibilidade em items. Essa mesma notação, esse comando in, existe para listas e outros objetos, por exemplo, strings. Eu não mencionei nas aulas passadas, mas o mesmo vale, né? Por exemplo, eu posso verificar se o número está na lista, o número 1 está na lista 1, 2, 3. Ele vai falar que sim, diferente do 42 que não está. E o mesmo vale para substrings. Eu não lembro se esse era o nome do álbum do Pink Floyd, mas enfim. E está aqui. Aí eu verifico se uma substring está dentro da outra. Então vamos voltar para o nosso roteiro. Eu já falei, né, da relação dos dicionários como funções, como sendo um mapa associativo entre os elementos do conjunto das chaves e os elementos dos conjuntos dos valores. A gente viu como acessa e modifica os elementos do dicionário, né? Só relembrando a anotação de indexação. Vou voltar para zero. E agora eu vou falar sobre como criar dicionários dinamicamente, usando um for dentro de um dicionário. Tá? Então, eu vou propor agora um outro exemplo. Né, eu mostrei esse dicionário meio que faz a tradução de número para palavras, ou a tradução do português para inglês, mas esses exemplos não são fáceis de automatizar, porque, enfim, não existe uma regra muito precisa para gerar os números em português, ou a tradução do inglês para o português. Vamos pegar um dicionário um pouco mais previsível. Por exemplo, um dicionário que mapeia números nos quadrados dos números, pode ser? Então seria um dicionário assim. Mapeio 0 no 0 ao quadrado, como se estivesse pré-calculando alguma função. O 1 mapeia no 1 ao quadrado, 2 no 2 ao quadrado, que é 4, e assim por diante. Meio chato fazer isso na mão, né? Até porque são infinitos números. E certamente não dá para colocar os infinitos números aqui, mas às vezes a nossa aplicação vai até um determinado valor, sei lá, vai até 10, e escrever esse mapa até 10 já é chato o suficiente. Já cansei. Tá, então tá aqui o nosso dicionário, eu posso fazer melhor, eu posso criar dinamicamente. Existem algumas maneiras diferentes, eu vou mostrar primeiro o que eu chamo da maneira clássica, que é o seguinte: a gente cria o dicionário vazio, anda por todos os números, por exemplo, de 0 até 11, eu quero criar esse mapa dos números de 0 a 10. E calculo aqui, eu coloco na posição n o valor n ao quadrado, certo? Isso cria o dicionário, talvez com muito menos esforço do que se eu estivesse digitando todos esses valores explicitamente. Né? Certamente, se fosse grande o suficiente, sempre vai ser mais fácil fazer o for. Mas tem um jeito ainda melhor. Posso criar o dicionário assim, que nem na lista. Eu posso colocar esse for dentro do dicionário com o objetivo único de criar os elementos do dicionário. Ou seja, eu posso falar que o dicionário é um mapa de n para n ao quadrado, para cada n no range 0 a 11. Então, essa maneira bem compacta de escrever o dicionário. Tá? Às vezes eu posso usar isso como uma espécie de um lugar onde eu pré-computo uma função. Isso acontece com alguma frequência, com uma estratégia de otimização bastante utilizada. Imagina, por exemplo, que eu tenho uma função que é chamada para poucos argumentos, mas ela é muito pesada de calcular para cada um desses argumentos. Eu posso colocar as versões pré-calculadas num dicionário, certo? Eu não vou entrar nos detalhes disso não, porque o diabo está nos detalhes, e se essa estratégia vai ser vantajosa ou não depende de muitas e muitas circunstâncias, certo? Mas é algo que dá para fazer, é um uso bastante frequente de dicionários no Python. Tá? Então, esses são os dicionários criados dinamicamente. O nome disso é compreensão de dicionários, é o nome técnico. Então, a gente tem a compreensão de listas para gerar as listas dinamicamente e, de maneira análoga, a dos dicionários. A sintaxe é quase a mesma, né? Que eu coloco cada um dos pares do dicionário e depois o for logo em seguida. Lembra que no caso das listas, a gente ainda poderia acrescentar um if, uma condição. Isso também funciona para dicionários. Tá? Então, por exemplo, imagina que eu queira filtrar para os números pares. Tá, tem um jeito melhor de fazer isso, mas, enfim, só para ilustrar que eu posso colocar uma condição aqui, e no caso, meu dicionário só tem chaves pares agora. Então, esse foi o tópico na linha 5. Já discuti esse aqui, talvez vamos mudar a ordem aqui da história. Um outro uso muito comum do dicionário é como um objeto para armazenar informações desconexas. Então, até agora, a gente está pensando no dicionário como uma espécie de função, uma função meio arbitrária. Eu mapeio valores, chaves nos valores correspondentes.
Então, como se tivesse, sei lá, uma coisa. Normalmente, quando eu uso para essa aplicação, o dicionário normalmente vai ser uma estrutura uniforme, onde as chaves vão ser todas do mesmo tipo e os valores todos do mesmo tipo também. Mas isso não é necessário. Então, eu posso utilizar o dicionário como uma espécie de estrutura para armazenar ou representar objetos arbitrários. Por exemplo, um dicionário que representa uma pessoa. Bom, algumas informações sobre uma pessoa, né? Então, obviamente, não tem como descrever toda a complexidade do ser humano. Vamos falar só do nome e da idade. E, enfim, eu posso colocar outros campos aqui. Essa é uma maneira de representar dados, conjunto de dados arbitrários, como dicionários, um mapa entre um campo e o valor correspondente. Tá? E aqui não tem problema nenhum que os valores tenham tipos diferentes, que é o que normalmente acontece nesse tipo de estrutura de dados. Poderia usar, por exemplo, para representar um vetor com a coordenada x e y. Poderia representar um elemento de um jogo, né? Por exemplo, um personagem, uma partícula, sei lá, partícula com uma posição e uma velocidade. Enfim, a criatividade é o nosso limite. Então, eu posso usar um dicionário para representar esses objetos arbitrários. E se eu quiser saber, imagina que eu recebi de alguma função uma variável do tipo pessoa que eu sei que tem esses campos. Tem um nome, uma idade. Se eu quiser saber o nome daquela pessoa, basta pegar a variável pessoa e perguntar pelo nome. Qual é o valor que está naquela chave nome específico? Qual é o valor que está na chave idade? Tá? Essa é uma maneira alternativa de agregar dados sem utilizar necessariamente orientação a objetos. Né? Eu já falei em uma aula sobre classe, como criar classes, os nossos tipos específicos. Se os tipos forem muito simples, não tiver nenhuma como que chama, ação específica associada a eles, é relativamente comum usar dicionários para representar aqueles valores. Tá? Eu diria que não é normalmente a melhor estratégia, mas é algo que funciona, principalmente para algum código rápido ou algum, né, se você quiser evitar a complexidade de pensar em classes e coisas assim. Tá? Então, o dicionário permite fazer isso, representar campos na estrutura de objetos que possuem várias subvariáveis arbitrárias e de tipos potencialmente diferentes. Tá? Então, na verdade, internamente, o Python usa um dicionário para guardar os valores dos campos de uma classe. Tá? Então, esse uso não é tão esdrúxulo quanto pode parecer. Imagina que eu crio uma classe pessoa para representar uma pessoa, digamos, no banco de dados, algo assim. Né? A gente criaria algo assim, self.nome recebe aquele nome que foi passado, eu salvo o nome e a idade aqui, e se eu quiser criar uma pessoa segundo essa classe, eu declaro aqui, opa, tem 3 S no nome da pessoa. Então, criei a pessoa que tem um determinado nome, tá? Então, tem algumas vantagens de usar dicionário e algumas vantagens de usar classe. Por exemplo, no dicionário, se eu pedir para mostrar a variável pessoa, eu já sei logo de cara quais são os valores do nome, quais são os campos que existem naquele objeto. Aqui não, por padrão, o Python mostra essa coisa meio inútil, certo? Dá para programar a classe para mostrar, né, uma representação mais útil da pessoa, mas isso envolve um pouquinho mais de trabalho. Então, essa é uma vantagem do dicionário. Ele é mais fácil de fazer introspecção, de descobrir o que está lá dentro, tá? Porque já está feita para a gente logo de cara. Enquanto que na classe, muitas vezes, a gente precisa programar algumas funcionalidades explicitamente. Uma vantagem da classe é que eu acesso usando essa notação, pessoa, ponto, nome da subvariável, ponto, nome do campo. Que normalmente, né, é mais fácil de digitar, eu acho que fica mais limpo no código, do que se eu fosse escrever pessoa, nome com a string aqui. Mas enfim, uma vantagem do dicionário é que às vezes eu posso escolher o campo que eu vou acessar programaticamente, né? Eu escolho a variável programaticamente, enquanto que nessa notação de atributo eu preciso saber qual que é o campo especificamente. Mas enfim, não vou entrar muito nos detalhes da comparação, não. O fato é que dentro de toda classe ou de todo objeto existe um dicionário, ou quase todo objeto. E eu posso acessar aqui, pessoa.dict, tem o tal dicionário que eu mencionei, que guarda de fato essas variáveis. Ele faz essa associação, nome do atributo com o valor correspondente. Certo? Eu posso até pegar esse valor daqui. Então, isso aqui é uma notação horrorosa e muito indireta para acessar o pessoa.nome. E eu posso até modificar esse dicionário.
E agora o pessoa.nome virou João. Então, existe um dicionário escondido por trás de vários objetos do par. Eu falei de todos, mas eu estava mentindo. Tem vários objetos já embutidos na linguagem, por exemplo, as listas, que não tem um dicionário interno. Tá? Ele existe em quase todos que a gente cria manualmente, mas nos objetos nativos da linguagem não existe. E mesmo nos que a gente cria manualmente, tem maneiras de evitar a criação desse dicionário. Mas aí eu vou entrar em detalhes técnicos desimportantes agora. Tá? Nosso próximo tópico, iteração sobre dicionários. Como eu ando nesses dicionários, como eu uso isso para resolver problemas de algoritmos e coisas assim. A gente já viu que tem a lista do... Vamos pegar um dicionário aqui. Eu tenho a lista das chaves, lista dos valores e a dos itens. Certo? Eu posso usar essas listas para iterar no dicionário. Por exemplo, se eu quiser andar ao longo de todas as chaves, eu posso usar esse método e fazer alguma coisa com essa lista das chaves. Se eu quiser andar sobre todos os valores, eu uso o dic.values, né, o método values do dicionário, e aqui vamos imprimir o valor. Tá? E finalmente, se eu quiser andar pela lista de todos os pares, aqui anda pelos valores. Se eu quiser os pares, eu posso usar o items e pegar essa lista chave-valor, por exemplo, posso imprimir assim, vamos usar o conhecimento da aula passada, uma string de formatação, que pega a chave e mostra uma setinha para o valor correspondente. Tá? Esse é o conteúdo daquele dicionário. E se eu omitir o método, ele vai entender, por padrão, que a interação acontece sobre as chaves. Certo? Então, forcar em dict é a mesma coisa que andar no dict.keys. Tá? Então, com isso, a gente consegue, por exemplo, andar sobre todos os elementos do dicionário e fazer algum tipo de computação. Tá certo? Vamos pegar um exemplo. Eu vou trocar a ordem aqui. Eu vou usar o exemplo da aula passada da cifra de César. E isso vai ajudar a mostrar uma aplicação de dicionários, um problema mais ou menos real. Não que hoje em dia ninguém usa a cifra de César ou nada parecido, mas a gente vai tentar criar uma cifra um pouco mais complicada que a cifra de César, certo? A cifra de César, lembrando, eu posso pensar como um mapa de letra para letra. No caso da cifra de César, ele mapeia o A no C, o B no D e assim por diante. A gente pode criar essa lista, se quiser assim, um caractere mapeado. Vamos pegar a lista de todos os caracteres, ou letras, vamos escrever aqui na variável letras. Essa lista seria assim, A, B, C, D, E, F, até o Z. Eu não vou escrever até o Z porque eu posso importar essa lista do módulo string. Então, letras, a minha variável letras vai ser esse ASCII lowercase. Se a gente olhar aqui, é um alfabeto, de A até Z. Ótimo. Então, como que eu crio uma associação de uma letra para outra? Eu posso criar um dicionário de tradução, ou um cifrador, fazendo algo assim. Para cada letra, se for a cifra de César, vai ser algo mais ou menos assim. Para cada letra C, eu uso aquela expressão CH, eu calculo o ordem de C, somo 3, depois converto de volta para um caractere. Para cada caractere na lista de letras. Isso dá quase certo, começa a falhar aqui, no XYZ. Uma outra maneira de fazer, que não usa a função ordem, mas usa essas letras aqui, é pensar o seguinte: vamos pensar, ao invés de pensar nos caracteres de C, vou pensar no par. O índice junto com o caractere. Então, o que a gente vai usar aqui, ao invés de usar a lista de letras, eu vou enumerar a lista de letras, tá certo? E aqui o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar letras e mais 3. Ou seja, eu pego naquela lista de letras a posição i mais 3, certo? Isso vai dar errado no ponto que ele chegar onde o índice ultrapassar o valor da letra Z. Então a gente tem que achar um jeito desse i mais 3 dar a volta, ou seja, quando ele chegar no fim da lista, ele volta de volta para o começo. Um jeito de fazer isso, clássico, é usar a matemática do módulo, a operação de divisão modular, ou o resto da divisão. Então como que a gente faz isso? Vamos pegar o tamanho dessa lista de letras e salvar na variável n. Tá? Bom, 26. Imagina que meu i seja, sei lá, um i perigoso aqui, 25. Então se eu somar i, 25 seria a última letra, seria o índice da letra Z. Se eu somar 3 no meu i, o que vai acontecer? Ele vai para uma posição fora da lista. Mas se eu usar a matemática modular, ou o resto da divisão pelo tamanho da lista, ele dá a volta, porque se eu tiver algum valor maior que o tamanho da lista, por exemplo, 26 dividido
né? Se o número aqui fosse 26, quando eu divido por n, o resultado dá 1 com o resto zero. Concorda? Então, a 26, que seria a primeira posição fora da lista, volta para o zero. 27 seria o quê? 27 dividido por 26 dá 1 com o resto 1. Então, como aqui a gente está calculando o resto, ele volta para o índice 1. Ele dá a volta, basicamente. Então, né, o i é a última posição da lista. Então, se for i mais 0, ele continua com o resultado i. I mais 1, que seria o primeiro que daria problema, ele volta para o zero. I mais 2 continua em 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tá? Então, a gente vai usar matemática modular, esse truque, para dar a volta na lista. E cadê? Cadê minha compreensão de dicionários? Então, ao invés de fazer i mais 3, simplesmente, eu tiro o resto por n para ele dar a volta na lista e calcular minha cifra. E dessa maneira é muito fácil trocar esse número aqui, ó, de 3 para alguma outra coisa. Uma cifra comum é fazer o deslocamento por 13, que você dá meia volta no alfabeto. Tá? Essa codificação é relativamente comum, não era do César, mas enfim, ela é chamada de Hot 13. Rodar 13 no alfabeto, que é metade do alfabeto. Então, nessa cifra aqui, o A vira o N e assim por diante. Ó, o N, e ela tem uma simetria interessante, que o A vira o N e o N vira o A. Como você deu uma volta inteira no alfabeto, as associações ficam simétricas, né? O B vira o vira B. Então, ela tem essa propriedade especial quando usa o 13 como deslocamento da cifra. Tá? Então, a gente tem a nossa cifra aqui, ótimo. Como que eu uso isso para codificar uma mensagem? Então, só para recapitular o que a gente aprendeu hoje. Aqui eu usei compreensão de dicionários para criar essa cifra numa única linha. Né? Eu poderia ter feito de uma maneira um pouco mais trabalhosa, por exemplo, iniciar com o dicionário vazio, depois andar nesse par de, né, nas posições da lista de letras, criar essas letras manualmente, mas enfim, esse aqui funcionou perfeitamente bem, estou feliz com esse código. Agora, como que a gente usa essa cifra para cifrar uma palavra, de fato? Então, por exemplo, se a minha frase for Hello World, como que eu transformo isso pela cifra Hot 13? Bom, a gente pode fazer o seguinte, eu vou andar ao longo das palavras da minha string, vou colocar aqui, depois a gente tenta montar de uma maneira mais eficiente. Então, para cada caractere nessa string, vamos imprimir o seguinte, cifra do caractere. E o resultado dá erro. Dá erro, que erro ele falou aqui? Não existe a chave string com espaço vazio. Isso aqui que ele está falando. E o culpado aqui é o espaço vazio. Se eu colocar o espaço vazio na cifra, por exemplo, o espaço vazio vira um espaço vazio, e tentar de novo imprimir esses valores, olha o que vai acontecer. Ele passa pelo espaço vazio que ele está traduzindo. Hello, cifrado, word, e ele dá um problema na exclamação. Então, a gente tem duas possibilidades. Ou colocar todos esses caracteres especiais no dicionário, ou lidar com a possibilidade de ter um elemento que não está presente na cifra, e aí eu posso só duplicar ele. Ele pode não se transformar pela cifra. Né? Então, como que a gente faz? A gente poderia fazer assim. Se o C estiver no dicionário, na cifra, eu imprimo C, ou vamos fazer assim. O novo valor vai ser cifra de C. Caso contrário, o V vai ser o próprio C. E depois a gente imprime um novo valor. E aqui ele passou tranquilamente pela exclamação, e se eu tivesse colocado outros símbolos estranhos, ele faria o mesmo. Certo? Tá, então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou simplificar esse código. Ele funciona, mas existe uma funçãozinha que faz o papel dessas 4 linhas, que é o cifra dicionário.get. Eu não falei do get ainda. Ele faz justamente isso. Ele pega você pergunta sobre um valor no dicionário, por exemplo, o A. O A vai mapear no N. Ótimo. E se esse valor não existir no dicionário, por exemplo, hashtag? Ele retorna vazio. Ao invés de dar erro, ele retorna vazio e você ainda tem a possibilidade de escolher um valor padrão diferente de vazio. Tá? Então, o que a gente quer fazer aqui? O valor padrão seria o próprio C. Então, a gente verifica se o C existe no dicionário e eu posso fazer tudo isso com a função get. Basicamente, o que precisa mudar aqui é o seguinte. O meu V recebe cifra.getC. Caso não exista o C no dicionário, retorna C. C seria o meu próprio valor padrão. Né? Ou seja, não muda nada naquele valor. Hello world. Eu vou apagar o espaço vazio, porque agora ele é desnecessário. Tá? Só para deixar nosso dicionário mais compacto. E vamos compactar esse código ainda mais. Porque agora eu tenho basicamente uma string
para gerar uma lista. Eu poderia criar assim uma lista de caracteres vazias, e ao invés de dar print, pode acrescentar esse elemento no fim da lista. Depois eu vou ter uma lista com as letras. Tá? Esse código aqui todo pode ser resumido numa única linha, né, que é a compreensão das listas. Ou seja, eu vou pegar cifra.getCC para cada C na string. Criou a mesma lista de antes, com uma única linha. Mas eu não quero uma lista de palavras, eu quero uma string que junte todo mundo. Então, o que a gente faria aqui? A string vazia.join esse carinha aqui. Tá aí a cifra hot 13 com uma linha de Python. Parece bom, né? E se eu quiser colocar uma cifra mais complicada, eu posso facilmente. Aqui, a nossa senha, por isso que a cifra de César é muito ruim, ou essas variantes, como a hot 13. A nossa senha é basicamente um número de 1 a 26. Se eu sei o processo, que é trocar a ordem das letras, nossa senha acaba virando um número de 1 a 23. É trivial de quebrar. Só testar, pega um programa que testa para várias variações, uma hora você vai descobrir a mensagem. Eu posso melhorar um pouquinho, isso continua sendo uma ideia ruim, mas menos ruim, permitindo uma cifra arbitrária. Como que funciona isso? Então eu tenho a minha ASCII lowercase, ou seja, a minha lista de letras, certo? E eu quero bagunçar essas letras. A gente vai fazer o seguinte: letras 2 vai ser. Eu vou converter para uma lista. A gente vai usar essa função shuffle do módulo random. Então vamos só ver o que ela faz. Ela modifica uma lista. Então eu preciso converter aquela variável letras numa lista de letras. Vamos salvar aqui letras 2. Depois eu aplico shuffle em letras 2. E agora essas letras estão fora da ordem. Vamos usar isso aqui como cifra? Como que seria a mensagem? Letras 2. Eu quero criar um dicionário que mapeia letras em letras 2. Tem várias maneiras de fazer isso. Eu vou mostrar umas piores e a gente vai melhorando. Tá, uma que parece boa, mas não é a melhor. É fazer algo assim. Eu tenho um dicionário de letras e... Então eu pego a iésima letra e mapeio no letras 2i, na iésima letra da segunda lista. Para cada i no range do tamanho do dicionário. Esse tamanho era o n, poderia ter usado a variável n aqui também. É que ele faz esse mapa, ele pega cada letra da variável letras e mapeia na correspondente da variável letras 2. Ótimo. Compacto, não é ruim, mas tem um jeito ainda melhor. Python tem uma função chamada zip, que faz justamente esses pares. Você pega duas sequências e ele vai criar um objeto zip. Não pareceu muito útil não, mas vamos converter para uma lista. Um objeto zip, ele é uma sequência de pares, onde ele pega... Na verdade, não precisam ser pares, podem ser triplas, quádruplas, etc. Mas não importa. Se eu passar duas variáveis, vai ser uma sequência de pares, onde ele pega cada elemento da primeira lista e faz o par com o elemento correspondente da segunda. Então, primeiro da primeira com o primeiro da segunda, segundo da primeira, segundo da segunda, terceiro com o terceiro, e assim por diante. Até a primeira lista acabar. Né? Ele faz isso até terminar alguma das duas listas. Nesse caso, como as duas têm o mesmo tamanho, não existe nenhuma ambiguidade. Mas se uma delas fosse menor, ele termina na menor lista. Ótimo. Então esse é o zip. E o que eu posso fazer com o zip? Posso simplesmente aplicar dict no zip. A função dict converte uma lista de pares num dicionário. Isso é bastante útil. Tá? Então ela faz essa conversão. Aqui está a minha cifra. É um dict do zip de lista com lista 2. Que seria o aleatório de lista. Não, lista não, letras. Vou colocar aqui em cima. Tá? Então isso é uma maneira bem eficiente de criar esse dicionário. E agora a gente pode fazer a cifra. Né? Então vamos criar a função cripto, para criptografar uma string. Isso não é tecnicamente uma criptografia, é uma cifragem, mas, enfim, para esconder um segredo. Então, o que ela vai fazer? Vai fazer aquilo que a gente tinha programado antes. Vai dar um join com cifra.get cc para cada c na string. Então, pego tudo isso, dou join e com a string vazia retorno. Hello world aqui. E se eu quiser fazer o uncrypto, eu preciso fazer a cifra reversa. Como que é a cifra reversa? Eu posso calcular pegando a cifra original. Ou seja, eu mapeio o valor na chave para cada par de chave e valor na cifra.items. Olha só como dá para fazer com uma única linha. Então, para cada KV na lista de pares que forma esse dicionário,
para cada um desses KVs, monta um par invertido. Então aqui era a chave para o valor, eu monto o par trocado, o valor para a chave. Isso vai ser a cifra reversa. Tá? E a gente sabe que a cifra reversa inverte a original. Então, se eu pegar a cifra da palavra da letra A, da D, e eu pegar aqui a cifra reversa do resultado da cifra do A, ele vai voltar para o A. Né? Então, cifra reversa de D, que é a cifra de A, volta para o A. Ela inverte a cifra original. Então, meu uncrypto vai ser igual ao cripto usando a cifra reversa. Então, eu posso calcular o meu segredo aqui. Hello World vai ser minha mensagem secreta. Passo para alguém. Ninguém vai conseguir decifrar, supostamente, a não ser que saiba a cifra. É mentira, é fácil decifrar com esse método, tá? Mas dá um certo trabalho, mas se você tiver a cifra, é só usar o encrypto e eu recupero a mensagem original. Certo? Então, com essa aplicação não recomendada em criptografia, tá? Isso não é um método criptográfico decente, tá, gente? Foi só um exemplo. Eu termino esse exemplo e vou falar sobre o último tópico, onde a gente vai criar um computador. Na verdade, tem mais um tópico aqui que eu esqueci de marcar. Aplicações práticas. Basicamente, eu vou aplicar essa ideia do dicionário como objeto no nosso código do joguinho dos fogos, das explosões que eu apresentei as listas, tá? Essa é uma pequena alteração daquele código. Mas vamos lá, vamos criar um contador. E aqui eu vou fazer um contador de letras, tá? Eu vou pegar um texto. A gente vai aprender acho que na próxima aula, daqui a 2 aulas, a ler arquivos. Então eu posso pegar, por exemplo, um conteúdo grande de texto, sei lá, vários megas de texto da Wikipédia, o conteúdo de um dicionário, e salvar num arquivo e ler isso no Python. Por enquanto, eu vou assumir que o texto está dentro de strings, então vão ser textos bem mais modestos. Eu copiei aqui a minha lista de objetivos, né, o meu roteiro da aula de hoje. Eu quero contar letras nesse pequeno exercício de programação. Qual a frequência de letras e coisas assim. Primeira coisa, muitas vezes é interessante normalizar esse texto, né? Por exemplo, tirar maiúsculas e minúsculas. Então, por exemplo, eu vou colocar todo mundo minúscula na hora que eu imprimo, né? Então isso elimina a diferença entre as versões maiúsculas e minúsculas das letras. Uma outra normalização comum é tirar os acentos. Essa é um pouco mais difícil de fazer, porque não tem um método nativo no Python. Eu poderia fazer com dicionário, por exemplo, desacento, e coloco todas as variantes. Eu quero que o A vire no A, o C cedilha vire C, o A com tio A, e aqui eu teria que ser exaustivo e falar todas as possibilidades que eu quero eliminar. E pego a minha string e uso um método dela chamado translate, que eu não comentei na aula passada, que ele pode usar uma tabela de tradução. Essa tabela pode ser representada de algumas maneiras diferentes, mas talvez a mais fácil de entender é um dicionário, que mapeia uma letra na letra que vai ser transformada. Tá? Então, st.translate com dicionário de desacentos vai tirar pelo menos os acentos que eu marquei aqui. Eu esqueci de alguns, né? Eu esqueci do... Cadê o C cedilha? Ele não mudou nada. Ah, desculpa, eu fiz uma bobagem aqui. Não é mapa de string com string. Olha, vamos olhar na documentação. Ele mapeia ordinais Unicode. Então eu tenho que aplicar a função ord aqui. Então vamos pegar os meus desacentos. Eu vou trocar aqui. Em vez de usar A com acento, uso ord de A na substituição correspondente. Aí aqui no lado direito ele aceita tanto strings quanto números. Eu poderia colocar ord de A aqui também, ou só o A. E agora quando a gente faz isso, tá vendo? Ele eliminou os que eu considerei, mas ainda sobraram alguns, como por exemplo o O com o tio. Nesse caso só tem ele, né? Deixa eu ver. Então eu vou colocar. Mas se eu fosse fazer uma função um pouco mais séria, eu teria que pensar um pouquinho mais sobre todas as possibilidades de letras acentuadas que podem aparecer no português. Se você não quiser fazer isso, pode instalar um módulo chamado Unidecode. Pip install Unidecode. E o Unidecode faz o quê? Ele importa o Unidecode, ele tem uma função principal chamada Unidecode que elimina os acentos. Basicamente, ela já tem esse dicionário pré-fabricado para gente, para todas as línguas do mundo. Então, isso é mais prático também. Tá, vamos contar as palavras desse dicionário. Então, a string que a gente realmente vai trabalhar é aqui, depois de limpar e tirar esses caracteres que eu não estou interessado. E agora vamos fazer uma contagem de caracteres nesse texto. Eu vou usar um dicionário
da seguinte maneira, eu vou chamar esse dicionário de um contador. Eu começo como um dicionário vazio. Para cada caractere na string, o que a gente vai fazer? Eu preciso olhar no meu contador qual o valor daquele caractere. Mas, em geral, ou pode acontecer desse caractere nunca ter aparecido no dicionário. Como eu comecei com um dicionário vazio, eu tenho garantia de que o primeiro caractere da string não vai estar no dicionário, porque ele está vazio, não tem ninguém. Então, o que eu vou usar, na verdade, é a função get. Eu pego o get e valor padrão, 0. Ah, que legal. Então, eu falo, se não tiver aquele caractere já marcado no dicionário, eu assumo que tem 0 ocorrências daquele caractere. E o que eu faço com isso? Eu posso falar que o contador na posição C, então, como acabou de aparecer um caractere C na string, vai ser n mais 1. Esse n, lembrando, se o caractere não existir no dicionário, ele recebe o valor padrão de 0, mas como eu acabei de ver um caractere C naquela string, a nova atualização do contador vai ser que ele recebe um a mais. Então, quando a gente faz isso, contador, cadê? Tá aqui, essa é a frequência de letras do dicionário. Se eu olhar aqui, a mais comum foi a letra O, 35 vezes. Tá, A24, o espaço quase ganhou com 33. Enfim, essa foi a distribuição de caracteres do meu texto, incluindo algumas pontuações. Tá? E se eu quiser saber qual que é o mais frequente de todos, ou quiser ordenar por ordem de frequência, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte: eu posso pegar o meu contador, items, e pedir. Isso aqui é uma lista de itens, né? Eu posso ter uma função no Python chamada sorted. Ela pega uma sequência e retorna uma lista ordenada daquela sequência. Ela não faz o que eu quero, que é ordenar do mais frequente para o menos, por exemplo. Porque ela ordena que a lista de pares, ela ordena um par, o Python ordena um par usando uma estratégia que a gente conhece como ordem lexicográfica. O que significa isso? Bom, a gente sabe ordenar números, letras e coisas assim, né? Eu sei que, por exemplo, 4 é menor que 42. E que ABC, na ordem alfabética, é menor que, sei lá, CDA. Né? Na ordem alfabética, a gente ordena sempre comparando primeiro a primeira letra de cada palavra, e se a primeira letra for igual, eu comparo a segunda e assim por diante. Tá? Essa estratégia do ordenamento alfabético, generalizando, é o que a gente conhece como ordenamento lexicográfico. Então, pode ser que eu tenha uma lista de caracteres, isso vai virar a ordem alfabética tradicional, pode ser que eu tenha duas listas, por exemplo. Então, no Python eu posso comparar duas listas, 1, 2, 3, menor que, sei lá, 42, 1000, menos 100, menos 1000. Ele vai fazer a comparação lexicográfica. Ele primeiro compara esses dois, somente se os dois forem iguais, ele passa para o próximo. E assim por diante. Então, se por exemplo aqui fosse 42 também, aliás, isso aqui é 41, né? Se aqui fosse 42 também, ele ia pular o primeiro item de cada e ia passar para a comparação do próximo. E aqui é falso, porque 2 não é menor que menos 100. Tá, vamos ver no contador, items. Eu tenho essa lista de itens, vamos converter para lista. E o problema do contador é o seguinte, é que no par, como é um par de chaves e valores, eu tenho primeiro a chave, que é uma letra, e depois os valores. Ou seja, na hora de ordenar essa lista de pares, ele vai primeiro comparar o primeiro item, que seria a chave, e depois o segundo, que é o valor. Basicamente, quando ele for ordenar, ele vai ordenar na ordem alfabética das chaves. Né? Ele vai ordenar pelas chaves. Se por um acaso as chaves fossem iguais, que é impossível no dicionário, ele usaria a informação do valor. Então, esse list contador.items, o sorted de contador.items, vai ordenar segundo a ordem alfabética. No caso das letras, os outros caracteres, ele escolhe aqui, não é arbitrário, ele usa a tabela ASCII. E na tabela ASCII, quebra de linha aparece antes da letra A, o espaço aparece antes das letras e assim por diante. Tá? E se eu quiser ordenar pelo segundo elemento, o que a gente faz? Tem algumas maneiras de resolver esse dilema. Eu posso fazer assim, por exemplo, eu posso pegar, para cada XY na lista de contadores, eu crio uma nova lista trocando a ordem dos dois. Fazendo assim, eu crio sei lá, uma lista com a ordem invertida para cada parte XY na lista de contadores. E cadê? Eu acho que eu tenho que colocar parênteses. Não tem não, esqueci do in. For XY in, né? Então eu
calculo yx para cada xy na lista de contadores, então ele inverte o par, vai ter primeiro a frequência e depois o caractere correspondente, e ordena numericamente. Agora, o problema de ordenar numericamente é que aqui a ordem está do menos frequente para o mais frequente. Se eu quisesse o contrário, eu poderia vou colocar um sinal de menos aqui, mas a coisa vai ficar meio estranha. Ou, se quiser, eu poderia colocar aqui, cadê? Reverse. Colocar um argumento opcional que faz ordenamento inverso. Como que eu sei disso? Porque a gente pode procurar na documentação da função. E aqui eu descubro que tem um outro argumento opcional chamado key. O key é uma função que diz qual é o critério de ordenamento. E com key talvez tenha a solução mais elegante de todas. Então eu tenho meu contador, eu quero saber ordenar as letras pela frequência, ou talvez os pares pela frequência. Tá? Então o que eu posso fazer? Eu quero ordenar as letras, né, que seriam os keys. Eu posso fazer assim, sorted, contador.keys, e o key para avaliar isso seria o contador.get. Eu passo essa função get como a chave do meu dicionário, como a função para avaliar, e ele vai ordenar, no caso ele ordena do menor para o maior. Então, se eu quiser do mais frequente para o menos, eu faria assim, reverse igual a true. E tá aqui, ó, e, enfim, desse jeito eu tenho a lista, né, o do mais frequente para o menos, mas eu acabei tirando o valor, né, então não está mais com a lista dos pares. Certo, chega de contadores, vamos fazer a nossa última aplicação aqui, que eu prometi no joguinho. E essa é uma aplicação meio... Bom, uma ideia que pode aparecer em várias situações para ajudar a gente a organizar o jogo, né? Então, pensa aqui no nosso joguinho. Vamos voltar no nosso joguinho dos fogos, que é um joguinho bem simples, que não chega nem a ser um jogo. Eu clico em vários pontos da tela e ele mostra essas bolas coloridas. Tá? E como que isso funciona na prática, né? Eu preciso de duas listas, as listas das velocidades e das posições de cada bola. E aqui eu tenho algumas funções para manipular essas listas. Às vezes é mais fácil pensar o seguinte, eu quero uma lista de bolas. E não só uma lista de bolas. Vamos começar com essa lista vazia. Cada bola pode ser representada por um dicionário com campo posição e outro velocidade, falando da posição e da velocidade daquele dicionário. Então, como que seria aqui? Na hora de criar uma nova bola, que acontece aqui quando o usuário clica com o botão esquerdo do mouse, eu posso fazer assim, eu crio a bola falando que a posição, essa posição que eu criei aqui, e que a velocidade, esse vetor velocidade. Tá? Aqui a posição é uma lista com dois elementos. Ao invés de acrescentar cada um numa lista, eu acrescento na lista de bolas aquela bola. Certo? Se quiser, não precisa nem criar a variável bola, a gente pode já criar aqui dentro do append. Então, isso acrescenta uma nova bola. Vamos ver aqui o que muda nesse caso. Aqui, ó, eu não tenho mais as listas separadas, eu tenho uma bola na pixel.bolas na posição i, certo? E para pegar a posição e a velocidade, o que a gente faz? Eu vou nesse dicionário e pego o campo correspondente. A velocidade vai ser a chave vel no dicionário bola e a posição vai ser essa chave pos, certo? Então a gente evolui os dois. Então o passo na velocidade vai dar a nova velocidade e o passo na posição vai dar a nova posição. Tá? Aqui eu atualizo essas duas variáveis e recrio a bola. Então, na posição i, bola i, a gente recria passando pos no campo posição e vel no campo velocidade. Ou se quisesse, eu também poderia fazer isso. Poderia já atualizar diretamente o dicionário, aí que a gente não precisa reescrever nada na lista. Certinho? Se quiser deixar ainda mais compacto, mas talvez um pouco mais poluído, posso fazer assim. Eu vou voltar porque eu prefiro manter a legibilidade do código. Eu acho esse aqui mais legível. Tem uma pequena e muito sutil diferença entre os dois também, que eu vou deixar vocês especularem. Ótimo, e aqui? O que muda nesse caso aqui? Eu estou andando só pelas posições, porque na hora de desenhar a gente não precisa saber as velocidades. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou andar pela lista de bolas, e a minha posição vai ser o quê? O campo bola, ou o campo pós, desculpa, na bola específica que eu escolhi. Tá? Isso vai dar o XY do lado direito. E, finalmente, a variação, essa função passo não precisa ser alterada, né? A função vetor aleatório. A gente tem, então, agora uma representação um pouco mais
eu acho mais compacta porque deixa as variáveis pertinentes a um objeto, no caso as bolas, todo mundo no mesmo lugar. Então eu não fico separando em várias listas, certo? A gente faz isso, dá erro. Por que que deu erro? Pós-list, ainda tem um pós-list perdido aqui. Aqui, ó, na lista de bolas. Então, para cada i na lista de bolas, na verdade, aqui eu posso mudar, posso melhorar se for falar para cada bola em pague seu ponto bolas, eu não preciso mais criar essa variável, e eu atualizo aquela bola. Ótimo, né? E com isso, uma vantagem de fazer isso, de colocar toda a informação de um objeto num único dicionário ou numa única classe, é que é mais fácil incorporar novas funcionalidades. Então, imagina, por exemplo, que eu queira colocar uma propriedade cor nessas bolas. Então, ao invés de criar esse dicionário com dois elementos, a gente pode criar um dicionário com um campo a mais. Certo? E o que, que eu vou fazer aqui? Então, eu vou colocar uma cor aleatória para cada uma das bolas. Vamos supor que elas sempre começam com a mesma cor, talvez fique mais interessante. E que a cor vai mudando ao longo da vida de cada uma dessas esferinhas. Color. E eu vou fazer um truque aqui. A cor vai ser uma maneira de medir a vida daquela bola, o tempo de vida que ela existiu. Então, vou começar com a cor 1. Em vez de escolher uma cor pelo nome, vamos usar um número. O 0 eu sei que é preto, então eu não quero uma esfera que comece, né? Como no fundo preto ela vai ficar invisível. Então, vamos colocar cor 1. E aqui eu posso adaptar o nosso código. Na hora de desenhar, ao invés de escolher a cor pelo índice da bola, a gente pode aqui andar na lista de bolas e escolher o bola cor para desenhar a cor correta. Tá? Nesse caso, esse azul. E se eu quiser colocar essa dinâmica em que a cor atualiza, a gente pode fazer assim. Eu vou fazer essa atualização a cada n frames, só para não ficar muito frenético. Se eu fizer a cada frame, vai acontecer isso aqui, ó. Bola, cor. Se eu incrementar por 1, rapidamente ela chega num valor inválido de cor. O jogo vai travar, ó, porque as cores vão de 0 a 15, né? Então eu posso escrever assim, bola cor, mais 1, e faço o resto da divisão por 16 para limitar nesse intervalo. Tá? Elas piscam de maneira muito frenética. Se quiser diminuir um pouco a frequência, eu posso aplicar essa iteração. Frame count, por exemplo, a cada 5 frames, nos frames múltiplos de 5, eu mudo a cor. Então, a cada 5 frames ele vai mudar a cor. Ainda tá bastante. Vamos mudar a cada 10 frames. Tá aí nosso pseudo joguinho. 7, 6. Tá? E com essa representação do dicionário, é relativamente simples colocar funcionalidades adicionais aqui. Eu ia sugerir que talvez fosse bom criar uma função bola, ou nova bola, que retorna o dicionário em função da posição, velocidade. Como a cor é sempre a mesma, eu não preciso passar como argumento. Tá? Isso aqui ajuda a deixar o código mais modificável. Nova bola, Roswell. Por exemplo, se eu quiser colocar alguma propriedade adicional nas minhas bolas, eu posso colocar aqui e isso pode ter algum efeito no jogo, né? Então, por exemplo, posso colocar uma chance pequena da bola morrer e se ela morrer ela fica parada. Sei lá, qualquer coisa assim. Vamos fazer assim, pô, já tem um random, né? Então, se random.random. Então, a cada frame tem 1%, 0,1% de chance da bola morrer. Bola alive igual a false. E aqui eu só preciso atualizar as que estão vivas. If bola alive, a gente faz isso. Talvez a mudança de cor deveria entrar aqui também. Não importa, aqui eu só estou demonstrando. Alguma hora alguma bola vai morrer aqui, ó. Essa aqui morreu, ficou parada. Tá, é lógico, pensando num jogo, talvez fosse interessante que não fosse aleatório. Talvez o personagem o jogador clicou na bola, ou o jogo tem um personagem que atira coisas. Se um tiro atirar na bola, ela morre. Coisas do gênero. Certo? Então é isso. Vou finalizar por aqui. Isso termina nossa aula de dicionários.